Vamos lá, gente. Na aula anterior a gente falou, né, sobre as transformações, tá certo? Térmica, isobárica e isovolumétrica, certo? Vamos lá, deixa eu ficar pequeno. Pequenininho aqui. Aí, agora eu tô pequeno. Bastante pequeno aqui. Gente, é o seguinte. Determina a massa de um gás do estado inicial A, sofre transformação A, B e C. Certo, gente? Transformação A, B e C. Vou até colocar aqui o C aqui, ó. Quando a gente tem uma situação desse tipo, que nas questões a gente vai ver que vai ter questões desse tipo, e várias transformações, tá certo? Porque a gente vai ver mais na frente, na termodinâmica, a gente vai falar sobre ciclos. E ciclos é algo que, né, você vai e repete, né? Isso. Então tem vários ciclos acontecendo aí. Mas a gente começa no básico, depois a gente avança um pouquinho para, né, pra não castigar muito, não é isso? Mas vamos lá. Primeira transformação que a gente tem é uma transformação de A para B, né? Deixa eu colocar aqui A para B, certo? A para B aqui, ó. Gente, observe o seguinte, vamos lá. Vou colocar aqui, aqui em cima aqui. Vou colocar aqui estado A, tá certo? E aqui eu vou colocar muito aqui. Estado B. Primeira coisa é encontrar os valores que a gente tem, né? Saber tirar, né? Ou seja, tirar os valores que a questão nos dá. Observando o gráfico, você tem que saber ler um gráfico. Então vamos lá, vamos observar o seguinte, ó. Pressão A. Qual é a pressão A aqui, gente? Se a gente for analisar aqui no gráfico ordenada, né, a pressão aqui é 6. 6 o quê? 6 atm, certo? Que está aqui, ó, TM, 6 atmosfera. Qual é, tá certo aqui, ó, essa é a pressão, a gente vai querer o volume. O volume aqui, o volume é 2 litros, né? E por fim, a temperatura, certo? Qual é a temperatura de ar? Processo. Temperatura de ar, gente, se a gente for observar aqui, ó, ela está passando pela primeira isoterma, né? Que é 200 Kelvin. 200 Kelvin. Tá certo? Estado de B. Como é que a gente faz? Primeiro vamos analisar o gráfico, né? O B aqui, ó, no ponto B, tá? Se a gente for analisar a pressão, opa, a pressão é a mesma, né? A pressão é a mesma. Gente, o que significa que durante uma transformação a pressão seja a mesma? É a mesma, na verdade. E aí? Diga aí. Transformação isobárica. Muito bem, transformação isobárica. Tá certo? Ah, transformação isobárica, Alex, porque a pressão ela não mudou. Só um erro aqui, que não é a pressão de A, tá, gente? A pressão de A não. Pressão de B, né? Isso. Perfeito. Agora vamos para o volume de B. O volume de B, né? Tá aqui, desci aqui, ó. 4, né? 4 litros. Perfeito. E por fim, a temperatura. A temperatura a gente não sabe, né? Aqui a questão não deu, ó. TB. TB é igual a TB, né? Sabe? Tá certo? A questão, ela pede para determinar TB e VC. Tá certo? Então vamos descobrir qual é a temperatura TB aqui, que é nessa segunda isoterma B. Tá certo? Bom, você já percebeu que a transformação é isobárica, né? Então, qual é a equação que está relacionada com a transformação? Pressão constante, gente. E a pressão? Ela é constante. Isso significa que eu vou ter lá a equação, né? Volume, tá? Sobre temperatura de ar é igual a volume de
sobre temperatura. Certo? Tranquilo? Porque a pressão ela é constante. Certo? Transformação isobárica. Tá certo? Bom, vamos lá. Aí não tem o que saber, né? Colocar os valores que a questão não deu. O volume aí que a gente tirou aqui, né? Volume de ar, 2 litros, né? Então vamos lá, 2. Vamos colocar aqui, né? Colocar aqui embaixo. Vou colocar aqui do lado, vamos lá. 2 dividido. Temperatura de ar, 200 Kelvin, né? Isso aqui é igual, gente, a VB, que no caso é 4, né? Tem certeza que é 4 que eu coloquei? É 4, né? E dividido pela temperatura. Temperatura quem, gente? Temperatura VB. Temperatura que eu não sei, né? Temperatura eu não sei. Então tem que só preciso saber quem é esse cara, né? Certo? Vamos lá, gente. Vamos fazer o meio pelos extremos, né? Aqui no lariadozinho aqui que a gente sempre faz na vida, né? Meio pelos extremos aqui. Ó, vai ficar 2 PB é igual. Aqui, ó. 4 vezes 200 dá 800, né? Então isso significa que TB nada mais é do que 800 dividido por 2. Gente, isso aqui é fácil, né? 400 Kelvin. A temperatura aqui do nosso gráficozinho vai ser o quê? 400, né? Kelvin. Gente, tava na cara. Pense comigo. Se lá na transformação isobárica a gente falou que quando o volume, né, o volume aumenta, a temperatura também aumenta, isso na mesma proporção. Pensa comigo aqui, ó. Veja bem, o volume de A para B, ó, o volume de A estava 2. Quando passou a transformação, ficou 4. Tá certo? Ou seja, duplicou, não é isso? Duplicou. Se a temperatura era 200 Kelvin, durante a transformação isobárica, quanto deveria ser a temperatura de B? 400, porque se o volume dobrou, a temperatura também vai dobrar. Muito claro, muito simples. Você não precisava nem fazer essa conta. Basta se você visse aqui, bom, transformação isobárica, se é o volume duplicou durante uma transformação isobárica, isso significa que a temperatura vai dobrar também. Ó, já encontrei o valor. Não precisava você fazer essa conta toda. Mas, né, por segurança, faça. Tá certo? Muito, muito, muito simples. Certo? Agora falta, né, descobrir meu VC, né, o volume de C. Tá certo? E aí, como é que a gente encontra o volume de C, gente? Bom, se a gente imaginar aqui, né, ó, se a gente usar aqui de B para C, não é verdade aqui, ó, de B para C. Qual é a transformação que ocorre aí? De B para C. É a transformação isotérmica, perfeito. Essa transformação aqui. Então, a gente vai usar a transformação isotérmica encontrando aí, né, o volume, tá certo? Então, vamos lá. Aqui do lado aqui, eu tô até pequeno aqui, né? Até aqui, se qualquer coisa atrapalhar, eu saio daqui. Vamos lá. Gente, se eu vou usar a transformação isotérmica, então, a temperatura, ela vai ser constante. Isso significa que eu vou usar aquela equação lá, né, ó. PB, VB e PC, VC. Certo? Tranquilo. Vamos aqui agora descobrir quais são as pressões de PB e PC. PB aqui, gente, PB a gente já sabe que é 6 atm. PC, ó, onde é que está a pressão em C aqui, ó? 3 atm. O volume de B, gente, ó, é 4 litros. O VC é o que a gente não sabe. Então vamos lá. Descer aqui agora. Vamos lá. Se PB é
6, né? VB é 4. Já viu lá. Certo? Ó. Conferir de novo. VB 6, VB 4. O valor não mudou, né, gente? Agora, PC a gente disse que era 3, né? Ó, no gráfico mostra, né? PC aqui, ó. Vou vir aqui. Observe aqui. Né? Tá vendo? Legal, né? Então a gente vem aqui de novo. Tá? De novo aqui. Ó. IVC é o que a gente não sabe, né? Então eu vou colocar, ó, 3VC desse lado. Certo? Pra ficar mais fácil. Só invertir aí os membros, tá? 6 vezes 4, 24, né? Então VC é quanto, gente? Quanto é VC aí? VC vai ser 24 dividido por 3. E aí, gente? Qual é esse valor? VC é 8 litros. Tranquilo? Dá pra ver aqui? Tá em cima da minha cabeça. Mas dá pra ver, né? Dá pra ver aqui. Tranquilo, gente? Muito fácil. Então, VC igual a 8 litros. Vamos olhar o gráfico aqui e vamos relembrar as equações aqui que a gente teve. Gente, pensa comigo aqui, né? Observe aí como é que é uma transformação. Na transformação isotérmica, vocês têm que se lembrar o seguinte. À medida que a pressão ela aumenta, o volume diminui. Nesse caso aqui, ó, na transformação de B para C, a pressão ela diminuiu. Então ela diminuiu de 6 para 3, ou seja, diminuiu pela metade. Tá certo? Então ela diminuiu de 6 para 3. Se a pressão diminuir pela metade, o volume necessariamente tem que dobrar. E é o que acontece. De 4 vai para 8. Veja que as equações, elas dizem, elas têm uma linguagem interessante, né? Ela passa informação para você. Certo? Então, às vezes, se o cara for ligado nas paradas, for entender mesmo as equações, ele não precisa nem fazer conta. Ele viu aqui, ó, peraí, de B para C, a pressão aqui, ó, aqui, a pressão diminuiu pela metade. Né? Obrigatoriamente, o volume tem que dobrar. Então, do 4. De 4, dobrou, foi para 8. Tá certo? Perfeito demais, lindo demais, gente. Você entendeu a malandragem aí? Não tem o que saber. Fica muito simples, muito fácil. Certo? Então, gente, muito obrigado. E até a próxima aula de termodinâmica.